cativo, e é sempre essa história, Israel lutando com Deus. E agora, né, com o povo já retornado do cativeiro, eles continuam demonstrando, né, o coração duro que eles têm. Aí por conta disso, né, Israel, obstinado, né, sempre escolheu caminhos difíceis. Né, via de regra, sempre lutou com a idolatria a falsos deuses. Né, e isso estava provocando a ira de Deus, e veja, Deus é longânimo. Né, essa é uma das principais uma característica de Deus. Né? Aí você pega o tamanho dos atributos de Deus, a longanimidade dele é infinita, né, e plena, perfeita. E para ele, então, realmente executar juízo, é que realmente o limite estava muito além do que se deveria estar, que na verdade deveria ser zero. Então o povo vai para o cativeiro. Né, o reino do norte, eles são simplesmente arrasados pelos assírios. O reino do sul, aí vai passar por maus momentos sendo levado cativos, né, pelos babilônios. Mas quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos que Deus amou Israel. Né, isso aqui, antes, né, isso aqui é a mensagem de Deus fazendo essa declaração depois, mas eles estavam experimentando desse amor já antes, onde a gente vê Deus preservando, né, e permitindo que após um período de disciplina, né, muitos anos, décadas que eles passam ali na Babilônia, eles retornassem então agora para Judá e eles pudessem então reconstruir, né, as fortificações, os muros da cidade, reconstruir o templo, e aí então que eles pudessem então se restabelecer como uma nação. Mas lembra? Israel lutou com Deus, um povinho encardido, né, difícil de lidar, um povinho de coração duro. Ao que parece, a idolatria nunca mais vai imperar, agora sim, vai ser um grande problema de Israel como nação. E o problema que o profeta Malaquias vai lidar aqui agora é outro. Né? Não a idolatria, mas é a indiferença que os israelitas eles estavam tendo para com o seu Deus. Né? No capítulo 1, a gente vê essa indiferença dos israelitas para com o seu Deus. Né? Eu vos amei. Onde o Senhor nos amou? Fazendo pouco caso do amor de Deus. Ele tinha escolhido, né, Israel para ser povo especial, né, da onde viria o Messias. Quer a maior prova de amor? Né, preservando uma nação pequenininha, frágil, perto de nações gigantescas, né, e fazendo dela grande em seu propósito. Só que acontece, isso se refletia então na sua adoração. Né, era uma adoração fria, era uma adoração indiferente, eles não temiam a Deus, eles não cultuavam a Deus de coração, mas apenas para conservar a sua religiosidade, parecendo que fazia parte simplesmente de uma identificação nacional. A gente faz porque a gente se identifica dessa forma. Né? Então, para que a gente sejamos então israelitas, judeus, a religião faz parte disso. Né? Os sacerdotes, né, os líderes do povo, com eles não era diferente do que estava acontecendo com os demais. Né? Às vezes me parece que eles agiam de maneira como se eles fossem simplesmente líderes folclóricos, né? Para fazer parte então desse item folclórico importante que era a religião de Judá, de Israel, como se não fosse a adoração ao Deus verdadeiro. Né? Eles não davam valor, então, para o seu chamado, né? Para o chamado que eles tinham recebido de Deus. Não cumpriam a aliança de Levi, eles eram líderes frouxos, distorciam a palavra e aplicavam a palavra como convinha aí para a sua própria vontade ou para a vontade de quem estava recebendo, então, aquela instrução. O importante era eu não ficar mal ou eu não tomar prejuízo, às vezes até eu lucrar com isso. E como sabemos, uma liderança frouxa sempre gera liderados frouxos. Líderes pouco piedosos, moralmente manchados, eles sempre vão gerar uma igreja que também será pouco piedosa e ela também vai ser moralmente manchada. E aqui então a gente chega no ponto do nosso texto de hoje. Mas antes eu quero fazer a segunda observação. A primeira é como Israel é um povinho duro, difícil de lidar. Deus ele queria realmente mostrar que Ele é grande em graça, que Ele é grande em misericórdia, que Ele é grande em poder, porque Israel realmente era um povo difícil. E quando eu leio o texto de hoje,
né, uma das coisas que vem à minha cabeça é João 4:23, né, que fala: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Né, a nossa adoração, então, ela deve ser em espírito e em verdade. Nossa adoração, ela não deve ser vazia, né, ela não deve ser falsa, ela não é simplesmente um ato público, coletivo, desligado de qualquer sentido, né, da nossa vida particular, né, da nossa vida, às vezes, privada, ou sei lá, pensando como se fosse somente algo público, a gente vem aqui e realiza. Né, mas, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com tudo aquilo que eu me relaciono, né, eu devo adorar a Deus. Meu culto, né, o meu culto prestado com meus irmãos, no domingo, ele é uma oferta oferecida no sentido de como se durante toda a semana eu estivesse enchendo um vaso, né, e quando eu chego aqui no domingo, junto com meus irmãos, aí eu deixo esse vaso transbordar. Né, junto com meus irmãos, eu deixo toda a adoração que eu vivi durante a semana, ela transbordar junto com os meus irmãos e a gente prestar um culto bonito, né? E que seja realmente agradável ao nosso Deus, né? O que eu estou querendo dizer, então, é que o culto que agrada a Deus é o culto que ele é oferecido por pessoas que realmente vivem uma vida de devoção, né? Uma ardente dedicação a Deus, por mais pessoas, né, que venham aqui, mas sejam pessoas que não simplesmente estão buscando uma religiosidade, cumprir uma tabela, né, dar um checklist, mas pessoas que realmente amam a Deus, pessoas que amam, e aí pensando no sentido bíblico, que obedecem a Deus. Né, o culto que agrada a Deus é aquele que é oferecido como reflexo do meu culto particular no meu dia a dia. Né, aquele culto fiel, né, ele vai ser resultado de uma vida fiel. O culto fiel, ele é resultado de uma vida fiel. E aí, então, eu queria que nós olhássemos para esse texto e pensássemos um pouquinho a respeito disso, e que Deus, então, nos conduza a compreender aquilo que Ele quer que nós entendamos e que possamos ser transformados por meio da Sua palavra. Malaquias 2, a partir do versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque Ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar prestando esse culto ao Senhor. Muito obrigado pela sua palavra também. Obrigado porque ela fala aos nossos corações, ela é perfeita, revigora as nossas almas. E te peço agora que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente compreenda as maravilhas da tua lei. E assim as nossas vidas sejam transformadas por meio da sua palavra, com o Espírito Santo a usando. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Eu vou basicamente pegar esse texto e compreender dois elementos, dois pontos a respeito do que Malaquias está falando aqui, desse culto fiel, como resultado de uma vida fiel.
né, dos versículos 10 ao 12, né, eu coloquei aí que o que Deus está nos mostrando é que a nossa infidelidade para com Ele, ela não pode ser encoberta de maneira alguma por uma falsa religiosidade. Nesse trecho, né, então, Malaquias ele vai iniciar a sua exortação ao povo por meio de algumas perguntas, 3. Né, são 2 perguntas retóricas e uma pergunta que vai direcionar, então, para a sua exortação, para o seu assunto principal. Né, no versículo 10 nós vemos, não temos todos o mesmo Pai? Né, não fomos criados pelo mesmo Deus? Provavelmente Malaquias quer trazer à mente, né, do povo a sua identidade, né, a identidade do povo, para não deixar nenhuma dúvida de quem eles são. Né, todos nós fomos criados por Deus, a sua imagem, escolhidos por Ele para fazer parte do seu povo. É isso que Malaquias estava querendo dizer, ó, nós somos filhos do mesmo Deus, né, Deus escolheu como nação para que a gente então fosse nação santa, povo escolhido, separado para Ele. Deus é nosso Pai, né, Ele é o nosso Criador, Ele é que nos dá propósito de vida. E então vem a terceira pergunta, né, por que então nós somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Malaquias, ele está querendo dizer, né, meu povo, né, Israel, porque nós estamos sendo infiéis uns com os outros, né, nossas esposas, elas também são filhas do mesmo Deus como a gente, né, também não foram chamadas para fazer parte do seu povo, não estão sob a mesma aliança que nós, né, porque então nós seremos então desleais para com elas, né, e assim também para com a aliança de nossos pais. Né, a aliança de nossos pais, provavelmente ele se referindo aqui à aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, onde Deus disse que faria então deles um povo, e que seria o Deus deles. Né, e eu fico imaginando o povo com a pulga atrás da orelha, pensando, né, eu infiel? E Malaquias diz então, versículo 11, Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. Israel foi escolhida para ser o povo especial de Deus, né, o seu povo, o seu santuário. E quando a gente pensa nesta palavra santuário, parece que naturalmente vem às nossas cabeças a imagem do templo, né, sobretudo quando a gente está pensando no Antigo Testamento. Só que essa palavra aqui que foi traduzida como santuário, né, a palavra Kodesh, né, por diversas vezes ela também é traduzida se referindo não a um templo, né, uma estrutura física, né, mas a um grupo, a pessoas, como nós vemos lá em Êxodo 19:6, referindo a nação santa, né, essa expressão nação santa é a palavra santuário. Né, quando nós olhamos lá em Isaías 6:13, falando sobre a semente santa, a santa semente, né, a palavra aí também é santuário. Né, em Jeremias 2:3 a gente vê ele usando essa palavra aqui não como santuário, mas como santo, né, se referindo então a uma pessoa e não ao lugar. Portanto, o que está acontecendo aqui é que a infidelidade, né, que estava sendo profanando, né, ela estava profanando o santuário de Deus, né, esse santuário que estava sendo profanado era o próprio povo de Deus. Né, o povo de Deus, eles deveriam representar, né, a imagem de Deus, né, as pessoas deveriam olhar para Israel e ver a grandeza do nosso Deus, mas as atitudes de Israel estavam fazendo tudo ao contrário. Na verdade, estavam profanando o propósito para o qual Deus os tinha separado. Né, e como profanava? Por meio de casamentos mistos. Né, e aí qual que é o problema dos casamentos mistos? Era uma abominação para o nosso Deus, uma deslealdade. Mas então por quê? Como assim uma abominação? Porque quando nós olhamos para os textos, né, onde Deus está firmando as suas alianças com o povo de Israel, nós vemos instruções muito claras para que o povo não se misturassem, né, com os outros povos que adoravam outros deuses. Como o exemplo que nós temos aí em Deuteronômio 7,
né? Eu coloquei aí na projeção para facilitar, que diz assim: quando o Senhor, o teu Deus, te introduzir na terra para onde vais, para que delas tome posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com ela nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam os teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Não realizarás casamento com elas, com esses outros povos pagãos. A gente encontra as mesmas instruções lá em Êxodo 34, a gente vê um reforço dessa aliança em Josué 23 também. Eles não deveriam ter casamentos mistos, eles não deveriam se colocar sob jugo desigual. E quando nós ensinamos sobre jugo desigual, lá baseado em 2 Coríntios 6, alguns resistem a esse ensino, vai achar que é uma peculiaridade, às vezes, no Novo Testamento, às vezes vai achar que isso aqui é uma peculiaridade do pastor dessa igreja, da teologia dele, mas os relacionamentos mistos, o jugo desigual, ele nunca foi parte do propósito de Deus para o seu povo. Isso era lá para com Israel, a nação, o povo sanguíneo de Deus, e detalhe que a questão não era interracial, como muitas vezes alguns acusam, mas tinha a ver com a questão exatamente da fé também. É só nós olharmos lá, Boaz, um homem piedoso, como nós estudamos acho que um ano atrás, Boaz, um homem piedoso, ele se casa com Ruth, a moabita, e moabitas eles não eram confiáveis, mas Ruth, ela se converteu ao Deus de Israel, então está ok. Aí tem o exemplo de Raabe, e assim vai. Mas quando agora a gente está no Novo Testamento, e no contexto da igreja, essa ordem ela também é válida. 2 Coríntios 6, que comunhão pode haver entre luz e trevas. Jovens, adolescentes, crianças, pais, levem isso a sério, a palavra de Deus ela é verdade. Em 1 Coríntios 15, 33, é muito claro. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar, tá bom? Não zombem de Deus, não brinquem com Deus. Mas agora o que isso tudo tem a ver com o culto? É que no fim das contas, quando a gente pensa no culto, o culto ele é uma expressão daquilo que a gente acredita, ele é uma expressão daquilo que a gente também pratica. Daquilo que as pessoas pensam a respeito de Deus. Logo, então, quando a gente olha para os judeus, e a forma como eles estavam se sentindo à vontade para desobedecer a Deus, a gente tem uma noção aí do seu contexto, do que eles estavam passando. Ainda mais no contexto judeu, o culto ele estava se tornando um grande sincretismo religioso. E aí a gente começa a perceber qual era a mentalidade que então eles tinham com relação a Deus e com relação também ao culto que eles estavam prestando a esse Deus. O versículo 12 vai dizer, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. O povo ele praticava tudo o que estava sendo denunciado aqui então por Malaquias. Mas ainda assim eles traziam ofertas ao Senhor dos exércitos. Mas de nada adiantaria, sabe por quê? Porque Deus vê o coração. A gente vê o exterior, às vezes a gente se deixa enganar. Mas Deus, nós não enganamos, é isso que a gente vê lá em 1 Samuel 16, 7. Ou seja, de nada adiantaria. A mão do Senhor então iria pesar sobre eles, fosse quem fosse, podia ser aquele até um judeuzinho mais praticante que tinha em meio
ao povo que estava lá oferecendo as suas ofertas regularmente. Se estava profanando o culto por meio de uma oferta profana, Deus certamente o disciplinaria. Geralmente, estamos aqui todo o domingo, sempre juntos, como igreja. Mas mais do que estar, né, estar presente, né, mais do que a sua aparência exterior, né, da forma como você se comporta, a questão aqui é como está o seu coração. Né, a forma que nós nos apresentamos, e isso eu estou querendo dizer com relação tanto à forma como a gente se veste, quando a gente vem para a igreja, mas também da forma como nós nos portamos, nos comportamos nesse ambiente, ele realmente é importante e comunica muito a respeito daquilo que está no nosso coração. Lembra, a boca fala do que o coração está cheio, a gente se veste, as nossas roupas também falam do que o coração está cheio, a forma como a gente se comporta no ambiente do culto também fala do que o nosso coração está cheio. Mas mais do que estar, então, bem portado e bem comportado, né, qual é a condição do seu coração? Daqui para frente, né, daqui da frente, na verdade, é possível eu ver todos bem vestidos, aí estão com as Bíblias abertas, estão bem portados, né, para um ambiente de culto, mas como anda o seu coração? Será que está frio? Será que está apático? Será que é um coração que está distante? Né, por que você veio aqui hoje? Né, não tinha nada que fazer? Né, não tinha jogo? O programa do Faustão não estava com uma grade legal? Né, o que você veio fazer aqui hoje? Né, como anda, não só a razão, né, do que você está fazendo aqui hoje, mas como anda o seu coração, como anda o seu culto particular do dia a dia. Lembre-se, né, Mateus 28, né, o último versículo. E eis que estou convosco todos os dias. O nosso Deus é um Deus presente em todos os momentos. Certamente o nosso Deus, Ele está presente aqui e agora. Né? Ele está vendo o culto que nós estamos prestando a Ele, e Ele está vendo a forma como você tem o cultuado. Mas Ele também está presente no seu dia a dia. E você e Ele sabe exatamente como anda o seu coração. Na verdade, Ele mais do que você, porque Ele sonda os nossos corações. Né? Qual é a qualidade? Né? Você sabe qual é a qualidade do seu culto nesse momento? Ele é o reflexo daquilo que você prestou como um culto particular, né? Seu estilo de vida como adorador durante a semana, no seu dia a dia. Né? E qual que é a palavra aqui agora? Se arrependam. Né? Se você está vendo que alguma coisa ficou a desejar, se arrependa. Né? Se voltem para Deus. O nosso Deus é santo, e, portanto, nós também devemos ser santos. Né? Viva uma vida santa para um Deus que também é santo. Agora, como se não fosse pouca a hipocrisia do povo de Israel, Malaquias ainda continua no versículos 13 e 16. Né? E a gente vai ver que cultuar a Deus exige uma vida pessoal e moralmente reta. A partir do versículo 13. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas e nem aceita da vossa mão com prazer. Deus está anunciando, então, por meio do profeta, que o culto que os judeus estavam oferecendo não tinha valor, né? Não era aceito. Os judeus, eles vinham se enfraquecendo, então, com esses casamentos mistos, com o fato do jugo desigual. Eles estavam desobedecendo a Deus, fazendo o que sabia que não era certo, mas eles não estavam perdendo um culto sequer. Né? Quando chegavam ao templo, eles já iam lá à frente, se derramavam em lágrimas, e ficavam se perguntando: Senhor, por que o Senhor não nos ouve? Né? Senhor, por que as nossas orações não são respondidas? E sabe por que eles estavam tendo esta atitude? Porque realmente Deus não estava ouvindo as suas orações. Deus não estava aceitando a sua adoração.
E a adoração deles era rejeitada justamente pelo fato deles estarem desobedecendo a palavra de Deus. Existe uma estreita relação entre minha vida, entre minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Você pode vir todo domingo à igreja, você pode trazer ofertas, você pode cantar, você pode dançar, você pode até sapatear no fogo, mas se tudo isso não for fruto de um coração transformado, Deus, Ele certamente não irá aceitar o seu culto. E apesar dessa dura advertência que Malaquias está trazendo para o povo de Israel, eles ainda se perguntavam, lembra, Israel, um povo de coração duro, desculpa usar a expressão de novo, mas é um negócio que comunica muito bem para mim, um povinho encardido. Eles se perguntavam cinicamente, paravam de chorar, estavam lá chorando, aí paravam de chorar, mas por quê? Por que Deus não aceita o nosso culto? Nós não estamos aqui presentes, nós não estamos trazendo aqui as nossas ofertas? E Deus responde, versículo 14, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, com a qual foste infiel, embora ela fosse a sua companheira e mulher da tua aliança matrimonial. A resposta que Deus dá, então, vai além dos casamentos mistos, vai além do jugo desigual. Agora, então, ela começa a apontar para uma questão de divórcio e da quebra da aliança, então, também da infidelidade. E quando nós olhamos dos versículos 14 até o versículo 16, nós vamos ver pelo menos 3 motivos pelo qual Deus não aceita, não considera o divórcio. No versículo 14, então, que nós acabamos de ler, nós temos o primeiro motivo. O primeiro motivo é que o divórcio, ele é uma quebra de aliança. Deus havia sido testemunha do casamento que eles estavam, então, rompendo. Olha a seriedade desse compromisso. E há quem diga, quando olha para a Bíblia, fala que não existe na Bíblia esse negócio de casamento como instituição, como algo oficial. O casamento aqui é tratado como uma aliança matrimonial com Deus, o próprio Deus sendo testemunha dela, dos cônjuges, um assumindo diante do outro esse compromisso, diante dos pais, diante da comunidade, e então diante do próprio Deus. E aqui está a razão pelo qual, então, a primeira razão pelo qual Deus, então, é contrário ao divórcio. O divórcio implica em uma quebra de aliança, contraída, então, por um homem e mulher, por meio do casamento, que estão se casando. Deus testemunhou essa aliança. Então, quando um cônjuge abandona o outro, é uma profanação da aliança matrimonial. Mateus 5,37, um versículo bem interessante. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Nós casados, e vocês que pensam, jovens, adolescentes, que pensam em se casar, nós precisamos honrar as palavras que nós pronunciamos. Um dos pontos altos de uma cerimônia de casamento são os votos, aquilo que você, então, promete para sua esposa. E se você prometeu para o seu cônjuge amar, ser fiel até a morte, que aquilo que você esteja falando não seja menos que isso. Porque o que passa disso vem do maligno. Nós devemos aprender a honrar com os nossos compromissos, com aquilo que a gente fala. Ainda mais sendo feito diante de uma aliança, onde o próprio Deus é testemunha do que está sendo feito. Então Deus, ele não aceita o divórcio, primeiro porque é uma quebra de aliança, da qual ele próprio é testemunha. O segundo motivo nós vemos no versículo 15. O homem e a mulher, eles foram criados por Deus. O versículo 15 começa com uma pergunta, não foi o Senhor que fez deles um só? E aqui nós encontramos uma referência lá a Gênesis 2:24, onde vemos que Deus criou então homem e mulher,
e falou que esses dois, então, deveriam deixar pai e mãe e se tornariam, então, uma só carne. Deus formou homem e mulher, né, para fazer deles, então, um. Por isso nós lemos, então, fez deles um só. Né? Por isso o casamento não pode ser entre dois homens, por isso que o casamento não pode ser entre duas mulheres. Né? Deus fez os dois, e desses dois, homem e mulher, Ele faz um por meio do casamento. Jesus, quando Ele foi perguntado a respeito de divórcio, é exatamente esse mesmo argumento que Malaquias está usando, que Ele vai proferir. Lá em Mateus 19, né, a partir do versículo 4, Jesus diz, né, Jesus respondeu, não leste, né, que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Né? O homem não separe. Esse é o mesmo raciocínio que Malaquias está seguindo aqui. E qual que é o propósito dessa aliança, né? dessa união, dessa instituição que Deus criou lá no Éden? Versículo 15 ainda. E por que só um? Porque Ele queria uma descendência santa. O ponto aqui é que Deus ele estava querendo preservar a família, Ele estava querendo preservar o casamento, essa instituição divina, né, a fim de que da família, então, nascesse aquele que iria herdar o mundo, né, e que de uma descendência santa o Messias viesse. Né? Portanto, Deus ele não tolera o divórcio, porque o divórcio rompe esse propósito que Deus planejou na criação. Né? Então, o divórcio ele quebra uma aliança, mas ele também quebra o propósito original que Deus designou para o casamento. E no versículo 16 nós vemos então o terceiro motivo. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência. Esse é o único texto onde a gente vê Deus expressando os seus sentimentos quanto ao divórcio. E ainda que haja alguma lei, né, para os judeus quanto ao divórcio, isso não significa que Deus se alegra, se contenta, ou tem algum sentimento, vamos colocar no sentido positivo, né, pelo divórcio. A lei, né, quanto ao divórcio, na lei de Moisés, ela é uma lei circunstancial, né, isto é, ela foi feita devido à circunstância daquele momento. Né, no contexto judaico, uma mulher que era repudiada, então que recebia a carta de divórcio, que era abandonada, ela passava a viver às margens da sociedade. Significa, ela se vivia como marginalizada. Ela ia ter que viver mendigando, ela ia passar necessidade e simplesmente vivia abandonada. Provavelmente, né, quando ele coloca, né, eu odeio o divórcio, Deus falando, e também odeio aquele que se veste de violência, tem a ver com essa condição do repúdio na sociedade naquele momento. E então Deus legisla, né, por meio de Moisés, a lei do divórcio, a fim de regulamentar essa ação insensata, né, afinal de contas era por causa da dureza do coração do homem, mas que era comum então no meio do povo, e aí então o divórcio é regulamentado. Mas isso nunca foi propósito de Deus. O propósito de Deus é que a aliança do casamento fosse indissolúvel. Mas o divórcio é um pecado imperdoável? Será que existe perdão para o divórcio? Sim, né? Claro que há. Claro que tem perdão para o divórcio. Mas, Levi, Deus não vai aceitar meu culto, porque às vezes eu já experimentei um divórcio na minha vida. E nesse momento eu queria convidar, né, você, meu irmão, a descansar na graça de Deus. Né, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas novas vêm se fazendo nesse processo de transformação depois da fé em Cristo Jesus. Né, divórcio ele é pecado, mas a gente não tem como comparar o pecado com a dádiva da graça. Né, onde abundou o pecado, em Cristo superabunda a graça. Né, e quando um pecado então ele é reconhecido,
Quando um pecado, então, ele é confessado, 1 João 1,9, nós podemos descansar que o nosso Deus ele é fiel e justo para perdoar, né, os nossos pecados e nos purificar, então, de toda a injustiça. Então, descanse na graça do Senhor, né, experimente do perdão dele. Nos dias de Malaquias, né, os homens eles estavam se divorciando como bem entendia, pelos motivos que eles achavam conveniente. E eles estavam se casando novamente, né, e numa condição, além de ser um recasamento, numa condição, vamos colocar pior, porque, veja, no versículo 10 nós vemos Malaquias exortando o povo no sentido, está vendo? Tanto eu quanto a minha esposa, tanto você quanto o seu cônjuge, nós somos todos filhos do mesmo Deus. Com quem que eles estavam se casando? Né, versículo 11, com a filha de um Deus estrangeiro. Eles estavam largando a sua aliança matrimonial, né, com as suas parceiras, né, companheiras, irmãs, né, da mesma fé, para então se colocarem sobre jugo desigual. Agora, quando a gente olha para os nossos dias, não é algo meio parecido? Né, anos atrás nós olhávamos pesquisas de divórcio e comparava às vezes os resultados estatísticos geral no mundo, né, e no contexto da igreja, era uma diferença muito absurda. Né, os divórcios dentro da igreja eram um número muito pequeno, né, enquanto cresciam muito, era um número muito grande fora do contexto da igreja. Mas hoje, né, praticamente não há diferença mais dos números de divórcios que acontecem no contexto da igreja e no número geral. Maridos, né, deixam então suas esposas, né, esposas deixando seus maridos, e aí falam simplesmente porque, às vezes é porque deixaram de gostar um dos outros, eles querem trocar por outro, né, e aí vem as maiores desculpas esfarrapadas, né, incompatibilidade de gênios, é uma incompatibilidade de cultura, ela não está mais tão inteirinha da forma como estava quando a gente se casou, mas o bonitão esquece que ele também não está da mesma forma, né, e vice-versa, isso também acontece. Né? Tudo coisas que podem ser resolvidas. Deus tem um caminho mais excelente. Né? Deus ele ofereceu o perdão a nós, e Colossenses 3,13 diz assim, como nós fomos perdoados por Cristo, nós também devemos perdoar. O perdão seria o caminho para aqui. Mas quando a gente chega aqui no versículo 16, nós vamos ver então uma última exortação. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Cuidem, né, das vossas almas, cuidem das vossas vidas, sejam fiéis. Né, olhem para o coração de vocês. Né, às vezes você pode até estar conservando a aliança do seu matrimônio, né, mas como está o seu coração, quais são as motivações? Né, será que você realmente tem aliança e tem vivido essa aliança? Né, sejam fiéis aos seus cônjuges. Mas, sobretudo, também sejam fiéis ao Deus de vocês. Né, a aliança que você formou com o seu cônjuge, né, ela é padronizada por um princípio eterno. Certamente, se você for fiel ao seu Deus, você certamente também será fiel ao seu cônjuge. Portanto, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrifiquem por ela a fim de santificá-la. Né, esposas, se submetam aos seus maridos, porque isso agrada a Deus. Né, vocês foram criadas para ser as nossas, né, cada um com a sua, né, a minha, né, auxiliadora. Né? E se dediquem então a auxiliar o seu marido a se santificar também, a se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Sejam fiéis a Deus em tudo. Né? Ele é um Deus presente, Ele está a todo instante com você e você não consegue se esconder dele. Eu fico pensando por que Malaquias ele trouxe esse assunto do divórcio aqui. Né? Pensando em Israel com o coração duro que tem, o que vem à minha mente é que provavelmente se
Deus, então, ordenasse que Malaquias trouxesse qualquer exemplo de infidelidade que o povo estivesse tendo para com Deus, para com a aliança que Deus tinha firmado com Israel, eles cinicamente responderiam com alguma desculpa, tentando fugir da sua responsabilidade. Mas quando a gente olha para o divórcio, quando a gente olha para o recasamento, quando a gente olha para um casamento misto, não tem desculpa, não tem como você fugir. Qualquer um vê que essa aliança foi quebrada. Mas lembra, Deus, Ele sonda os nossos corações, né? Deus, Ele te chamou para ser, então, nação santa, sacerdócio real, né? Parte do povo escolhido dEle, né? Tudo isso a fim de proclamar as virtudes da grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Como você tem vivido de acordo com esse chamado para uma vida de santidade? Você tem sido fiel? Malaquias, basicamente o que ele está fazendo aqui, né, usando os casamentos mistos e a questão do divórcio, é uma denúncia contra a hipocrisia da adoração do povo, uma hipocrisia na devoção daquele povo. Malaquias estava dizendo, não tem como você esconder a sua infidelidade, seja ela qual for, você sabe o que está dentro do seu coração. Deus também. Então não tem como você esconder com uma falsa religiosidade. A manifestação do culto, né, quando eu venho prestar o culto público, ela nada mais é do que um fruto da vida de alguém que realmente cultua. Né, o culto que agrada a Deus, então, é o culto que é oferecido por alguém que realmente o ama, que realmente o obedece, que realmente está compromissado com o chamado à santidade, né, que Ele nos chamou. Então, para que a gente realmente tenha um culto fiel, né, um culto que agrade a Deus, esse culto ele só vai ser fiel se caso ele for resultado de uma vida fiel.